Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Raquel Andreata, advogada no Brasil e em Portugal, e hoje eu vim aqui para poder trazer uma dúvida que é muito frequente para as pessoas que estão iniciando o seu processo de pesquisa, que decidiram que querem morar em Portugal. E a primeira coisa que vem à cabeça dessas pessoas, a primeira dúvida é: o que eu preciso para viver e morar, me mudar com a minha família, com os meus filhos, ou sozinho, seja como for. Mas o que eu, como brasileiro, preciso para ir morar em Portugal? Como é que funciona? Qual é o procedimento? Lembro muito de mim quando há 8 anos atrás eu me mudei para Portugal para cursar um mestrado. Como que foi isso para mim, né? Porque eu não sabia nada. Apesar de ser advogada, né, eu não tinha nenhuma experiência com direito imigratório, nenhuma experiência com Portugal. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi exatamente essa. Falei, tá bom, peraí. Quero estudar em Portugal, o que eu preciso? Como é que funciona? Então, se esse é o seu caso, você está começando a tua pesquisa, ou se você já está mais avançado, mas quer conferir também o conteúdo para saber se você não está equivocado, não está errando, não está esquecendo de nenhum detalhe, então fica aí que depois da vinheta a gente já volta. Bem, de forma muito clara e muito objetiva, a primeira coisa que a gente precisa para ir mudar, que um brasileiro precisa para morar em Portugal, é de um visto de residência. E aqui eu gosto muito de frisar isso, porque existem os vistos temporários, que são para tempo inferiores a um ano, e os vistos de residência, que é para quem pretende ficar mais de um ano em Portugal. Se você pretende se mudar para lá, é porque você quer ficar mais de um ano. Então, o visto que você precisa é o visto de residência. De qualquer forma, eu também sempre gosto de esclarecer muito para as pessoas que o visto não é necessariamente o documento que vai te permitir residir em Portugal. Isso parece um pouco estranho. Você não acabou de falar que o primeiro documento é o visto? Sim, o visto ele é necessário para que você entre no país, né? Para que você entre no país já apto a conseguir aquele documento, que aí sim é o documento finalmente, né? O documento que você busca quando você quer residir em Portugal, que é uma autorização de residência, AR. As pessoas às vezes chamam isso pela abreviação AR, que é uma autorização de residência, que é o quê? É um cartão, um documento, é como se fosse um documento de identidade, né? Igual a gente tem no Brasil, só que para estrangeiros, né? Para pessoas que, através de um visto, conseguiram transformar o visto numa autorização de residência. Então, basicamente, o visto ele permite a sua entrada sem ser como turista, porque se você entra como turista, você não tem como pedir visto, tá? A gente tem muita gente que fala isso, mas eu vou entrar como turista e depois lá de Portugal eu vou pedir um visto. Não, você não vai pedir visto. Esse barco já partiu, esse avião já foi, já saiu lá do Brasil e veio parar em Portugal. Então, ou seja, não existe visto dentro do território português, visto é lá do Brasil. Tá? Se você entrou como turista e aí a partir daqui você quer se regularizar, aí é outro procedimento, chama-se manifestação de interesse, leva bastante tempo, tem bastante coisa negativa num procedimento de manifestação de interesse, mas esse é assunto para outro vídeo. E aproveitando aqui que eu estou falando de assuntos para outro vídeo, queria sempre advertir que é algo que eu gosto muito de trazer aqui para vocês, que é a descrição desse vídeo, não só desse, como todos os vídeos do meu canal, é recheado de informações, links de sites oficiais, links de outros vídeos que eu considero que são linkados aqui com o tema que eu tô falando, que eu considero que são importantes. Então, sempre aproveite para checar a descrição do vídeo e aproveita também para ajudar aqui essa advogada empreendedora. Dedinho no like, comenta o vídeo, diz o quanto que você adorou, compartilha com um amigo que também tá com plano de mudar para Portugal, ou alguém que você gosta, alguém que você conhece, enfim. Ajuda aqui a empreendedora, a advogada, tá bom? Combinado? Voltando aqui ao tema para você que fez o teu visto bonitinho lá do Brasil, chegou aqui, vai transformar o visto em autorização de residência. Lembrando, né, da separação, recapitulando, existem vistos de estadias temporárias para quem vai ficar menos de um ano e visto de residência para quem vai ficar mais de um ano. Então, se você pretende morar, viver aqui, é o visto de residência que você precisa, primeira coisa. E depois transformar esse visto numa autorização de residência depois que você chegar aqui em Portugal. Como que faz esse procedimento? Chegou, botou o pé aqui, pimba! Vai pegar o telefone e vai ligar para o CEF. Por lei, por norma, você tem 3 dias úteis para fazer esse aviso. O que você vai fazer? Vai ligar para o CEF e vai dizer: cheguei em Portugal, eu, fulano, que possuo visto de residência tal, cheguei em Portugal. Então, eu quero pedir agora ao CEF
que faça o agendamento da minha entrevista para que eu possa ter a minha R. Aí o chefe vai dizer, olha, eu tenho data para daqui 2, 3 meses, que é mais ou menos o tempo que demora. Aí você vai agendar o dia, quando der a data, você vai lá no CEF, você vai levar todos os documentos de novo, você vai levar vários, né, todos e mais alguns, que aí sempre tem uma lista de documentos, vou deixar um link aqui embaixo para você ver quais são os documentos que você precisa para visto, para R e tudo mais, mas você vai levar os documentos que comprovem que a situação que te fez vir para Portugal, ela se mantém, né? Se passado o tempo que você tirou o visto, realmente você veio, você podia nem ter vindo, você podia ter desistido, né? Realmente você chegou, avisou que chegou e agora vai provar que os mesmos requisitos que te conferiram o visto agora vão ser confirmados para te dar aqui o direito a ter autorização para te dar o direito de ter a autorização de residência. Uma autorização de residência tem validades distintas, depende do tipo, depende, mas é sempre válida por pelo menos 1 ano. Às vezes pode ser válida por 2, às vezes por 3 e às vezes por 5. Mas 5 anos é só as últimas, né? É só depois de mais um bom tempo, você já tá renovando bastante, que você consegue, né, essa autorização de residência com validade muito extensa, mas geralmente a validade é de 1 ano ou 2 anos, na maioria dos casos. Então, ou seja, de tempos em tempos, de 1 em 1 ano ou de 2 em 2 anos, você tem que renovar. Se você pretende continuar em Portugal, você precisa renovar. E para renovar, você tem hoje em dia, né? A gente conta com uma opção online que é muito mais prática, porque o próprio CEF ele tem informação de como é que você está na segurança social, de como é que você está nas finanças, ele tem as suas informações todas, então ele pode conceder a você o direito de fazer a tua renovação online. Nos casos não existe essa renovação online, você tem que se dirigir novamente ao CEF, levar todos os seus documentos de novo, para que eles lhe deem novamente uma autorização de residência válida por mais um período de 1 ou 2 anos, ou 3, enfim. Depois, né? Então tá, Raquel, já entendi que eu preciso de um visto, mas assim, quais são os vistos que existem, quais são os requisitos? Vou abordar aqui, vou dar uma pincelada nos tipos de visto de residência que existem. E, mais uma vez, link aqui na descrição do site da VFS. O que é a VFS? É uma empresa que é intermediadora entre você que vai fazer o pedido de visto e o consulado e o CEF e os órgãos aqui de Portugal. Então, esse intermediador, ele tem muitas informações no site oficial deles sobre os tipos de visto e tudo mais. Mas eu vou dar uma recapitulada aqui para vocês, além do link que vai estar aqui embaixo, para você poder conferir todas essas informações, ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos? A gente tem o visto, que a gente conhece como visto D1, que é o tipo de visto para quando você tem um trabalho subordinado, dependente. Então, ou seja, você é seletista. Você tem uma, né, CLT, vamos fazer de conta, que não é o nome, mas como se você fosse alguém que tivesse um contrato de trabalho que trabalha por conta de outra. Então, se você tem aqui em Portugal, alguém te contratou os seus serviços, se você já tem esse contrato e tudo mais, você vai pegar esse contrato e vai apresentar no CEF, pronto, você tem o visto D1, muito fácil, muito simples. Visto D2 é o visto para empreendedores, trabalhadores autônomos, pessoas que desejam, né, que a sua atividade de trabalho autônomo seja realizada aqui em Portugal, ou desejam empreender, abrir empresa, ou estão abrangidos pelo Startup Visa, que é um programa também para empreendedores e startups. Ok? Então, esse é o tipo de visto D2. Visto D3, que é para atividade docente ou profissionais altamente qualificados, que é um visto bastante específico também. Depois a gente tem os vistos D4 e D5, que são os vistos de estudo. Então pode ser um curso, tem que ser sempre superior a 1 ano, lembre-se disso. Cursos presenciais é que vão te dar o direito. Profissionalizantes, ou um mestrado, ou um estudo secundário também, se for o caso de você ter iniciado os seus estudos secundário, que é o ensino médio que a gente chama, e que você quer transferir, você quer continuar os seus estudos aqui em Portugal, também pode ser uma opção, e também existe visto para isso. O visto D6, que é o visto do reagrupamento familiar, ou seja, se tem um familiar seu aqui, pode ser pai, mãe, filho, esposa, né, filhos menores, esposa, marido, né, enfim, pessoa que você seja casado mesmo oficialmente. Se você tem, né, alguma pessoa nessa qualidade que tenha autorização de residência aqui em Portugal, você, depois que essa pessoa já se mudou para Portugal, com o visto dela, já tem a autorização de residência dela, com essa cópia dessa autorização de residência, você pode pedir o seu visto D6, que é o seu visto de reagrupamento familiar. Lembrando aqui, parênteses, o reagrupamento familiar, ele não é só feito através de visto,
ele pode ser feito aqui em Portugal também. Então, se você não deseja se separar da pessoa que está vindo com visto, né, daquela pessoa que vai fazer o pedido de visto, você quer vir para Portugal juntinho ali no mesmo voo que ela, não quer se separar, não quer ter que esperar que ela tenha a AR dela para você poder solicitar o seu visto D6, que é o que a gente está falando agora, essa modalidade de visto por reagrupamento familiar. Então, você pode entrar no país como turista, junto com a pessoa que é a portadora do visto. E aí, depois que ela tiver a AR dela em Portugal, você vai solicitar ao CEF o seu reagrupamento. Aí, você vai fazer esse reagrupamento daqui de Portugal, diretamente com o CEF. Lembrando que, quando é visto, rapidinho, naquele prazo de 60 a 90 dias, que é o prazo dos vistos, você tem o teu visto D6 concedido, tá? E aí depois você transforma esse visto D6 aqui em Portugal em autorização de residência, igual a pessoa que veio, né, o teu familiar que veio com visto fez. Se você escolhe a opção de vir como turista e aqui de Portugal procurar o CEF, você vai ficar à mercê de quando o CEF vai ter vagas para fazer reagrupamento familiar. E não tem sido fácil. Do nada, o CEF abre vaga para esse intuito e no mesmo dia esgota-se tudo. Então, se você chegou em Portugal, o teu esposo, faz de conta, vamos dar um exemplo aqui. Você veio junto com teu marido é que é o portador do visto. Você chegou com ele, entrou como turista, ele entrou com visto, depois ele fez o pedido da AR dele, aí ele tem a AR dele, só depois que ele tem a AR dele é que você pode pedir o reagrupamento. Aí você liga no CEF, o CEF vai dizer, não tem vaga. Ah, quando é que abre? Ele vai dizer, não sei, que é assim, eles não sabem. E aí, do nada, eles avisam que abriu. E quando avisam, no mesmo dia que abriu, não tem mais vagas para reagrupamento. Então, o reagrupamento tem sido um filme, tá? Tem sido algo que demora, e aí depois, só depois de reagrupado com o teu AR que você tá seguro para poder pedir um emprego, para poder arrumar um emprego, para poder trabalhar, para poder fazer suas coisas e ter sua segurança, né? Então, é um pouco chato. Para quem não se importa de passar esse tempinho longe e de fazer um processo depois o outro, muitos filhos, muita gente, muita coisa, é melhor se planejar assim. Depois vem todo mundo com visto, aí já vem certinho para a escola, na data certa, se é uma família muito grande, tá? Se não é só vocês são esposa, às vezes compensa até mesmo pedir o reagrupamento daqui mesmo de Portugal, mas tenham sempre isso em mente e estudem. Por isso que eu sempre falo a importância de ter informação de qualidade, de ter profissionais ao seu lado que estão te auxiliando e tirando as suas dúvidas, porque essas coisinhas a gente só sabe na prática, né? Não é no mundo da internet que a gente vai encontrar, não é no site oficial que a gente vai encontrar tanta informação de como é que funciona realmente na prática, se tem vaga, se não tem, chega aqui depois o que é que acontece. Porque lá tá escrito que você pode reagrupar dessa forma, mas e aí? Na prática vai acontecer? Quais são os prejuízos que isso vai me causar? E se eu quiser estudar? E se eu quiser arranjar um emprego? E se eu quiser... Quais são os prejuízos de vir como turista para depois me reagrupar aqui dentro de Portugal? O que é que isso pode acontecer? Quanto tempo pode demorar? Então, essas coisas práticas é um profissional que vai poder te auxiliar. Então, sempre filtrem muitas informações que vocês estão recebendo, procurem um acompanhamento direto com o profissional e pensem que a informação certa, ela te faz economizar tempo e dinheiro com coisas erradas. Então, é sempre uma advertência que eu faço com relação à informação, porque hoje a gente vive num mundo que tá repleto. É informação que a gente não consegue até, né? Graças a Deus isso é muito bom, porque só não sabe das coisas quem não quer. Porque quem tem paciência de sentar, pesquisar e estudar, vai sempre ter respostas. O problema é que às vezes é demais, é demasiado. E a gente precisa aprender a chegar ao momento de falar, bem, já fiz as minhas pesquisas, agora eu tô com um tanto de dúvida prática, munido das minhas pesquisas que eu fiz e dos conceitos que eu acabei de determinar na minha cabeça, eu vou confirmar com o profissional se eu tô certo, se é isso mesmo, se é o melhor caminho, se eu não esqueci de nada, se eu não tô viajando em alguma coisa que não existe, que eu encontrei alguma informação errada. Então, eu acho que esse check-up final é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, fiquem sempre com isso em mente. Por fim, o visto D7, que é o visto para pensionistas, aposentados, pessoas com rendas próprias, passivas, que vivem de rendimento, e os religiosos. É nessa qualidade do visto D7 que se enquadra. Ai, mas e os remotos? E os nômades digitais? Infelizmente, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, não temos ainda visto para essa modalidade. Então, é sempre preciso fazer uma estratégia. Ah, se eu sou trabalhador independente, eu sou trabalhador remoto. Então, se eu sou trabalhador remoto, eu sou nômade, eu tenho uma empresa digital no Brasil e eu quero vir para cá e eu não estou vendo já de cara que eu me enquadro aqui em nenhum desses 7 tipos de visto que a Raquel acabou de falar, então o que você vai fazer?
Você vai estudar quais são as suas possibilidades e como que você faz para se adequar a um dos tipos de visto que existem. Porque sempre vai existir, eu sempre falo, existe um visto para você, mas assim, você precisa só se ajeitar para caber em algum tipo de visto. Eles dão um planejamento. Poxa, vale a pena estudar em Portugal? Já que eu sou um trabalhador, tem uma empresa digital no Brasil, não tem visto para mim, mas será que não vale a pena fazer um estudo? Será que não tem nada interessante que eu possa estudar em Portugal que vai melhorar a pessoa que eu sou, que vai melhorar o profissional que eu sou na minha empresa? Será que não vale a pena empreender em Portugal então? Será que eu não deveria pegar essa empresa e passá-la para Portugal em vez de ter essa empresa no Brasil? E aí, será que... Então, existem muitos caminhos. Por isso que eu volto a dizer, quem vai poder te orientar é sempre um profissional habilitado e competente. Às vezes pode demorar cerca de um ano, cerca de 1 ano e meio para você fazer o seu planejamento, até que as coisas vão se encaixando. Mas, pessoal, mudar de país é realmente algo que demanda tempo, né? É muito raro, assim, a gente ter uma grande oportunidade. Às vezes acontece, sei lá, tô no LinkedIn e recebi uma proposta de uma empresa de Portugal. Amanhã tô me mudando para lá. Acontece. Mas quando você tem esse sonho, você tá tentando pesquisar um tipo de visto para fazer, porque não é uma oportunidade que apareceu, você agarrou, como eu, por exemplo. Surgiu a oportunidade de mestrado, me inscrevi, aconteceu, aí eu fiz o pedido de visto e comecei a lidar com toda essa burocracia. Eu não vim para Portugal para residir, eu vim para fazer mestrado e acabei ficando e estou aqui há 8 anos. E aí sim eu escolhi, não, agora eu quero morar em Portugal, não quero mais voltar para o Brasil. Então, o meu caso foi esse, mas eu conheço atualmente muitas pessoas que querem morar em Portugal. Viram que é lindo, ou vieram a passeio e ficaram apaixonados, ou já viram reportagens e acham que é uma opção interessante, que o Brasil não tá legal, que estamos vivendo um momento de crise, vivendo um momento de muito problema. Então, quero mudar para Portugal, quero viver novos ares, quero viver nova vida, seja qual for o teu motivo. Vai sempre ser exigido um planejamento para você se preparar financeiramente, para você se preparar burocraticamente, os documentos. Então, não queira as coisas para amanhã. É claro que, assim, gente, eu acho que a gente nunca pode julgar ninguém, a gente não sabe o peso, a vida, ou a pele, a gente não veste a pele das outras pessoas. Mas se você tem a opção de fazer tudo certinho dentro da lei, regularizado, faça. Dê preferência para isso. Mas o meu primo foi como turista mesmo, chegou lá, tá super bem, trabalha no Uber Eats, ou trabalha com não sei o quê, e aí conseguiu emprego, tá ótimo, tá empreendendo, tá seguindo o sonho dele, e deu certo, ele fez uma manifestação de interesse e depois se regularizou. É um caminho? É. É o caminho correto? Não, não é o caminho correto. Desculpe te dizer, mas não é. Porque, gente, primeiro, você já perdeu um tempo, tá? A gente tem que entender que a pessoa que entra como turista, e aí a gente vê no Facebook que tá tudo lindo, no Instagram que tá tudo maravilhoso, mas na verdade a realidade às vezes nem sempre é essa. Entendam que para você conseguir um emprego, você vai ter que ter tua documentação. Muito difícil você chegar em Portugal sem contato, sem conhecer ninguém, para tentar a sua vida, sem documentação, conseguir um emprego legal assim, maneiro, massa, né? Porque aqui em Portugal é fiche que a gente fala, fiche. Conseguir algo interessante nesse sentido. Por quê? Primeira coisa que as pessoas não fazem, gente, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, é explorar pessoas que estão nesse tipo de situação. Então, o que vai acontecer? A pessoa vem aqui. Já vi vários imigrantes que vieram, trabalharam para cafés, lanchonetes, restaurantes. No final do mês, o cara só falou, olha, tchau, não quero mais que você trabalhe aqui. Então, te demite sem nenhuma justa causa, sem nenhum aviso prévio. Muitas vezes nem paga o que te devia antes do mês que você trabalhou. Tem gente ruim em todos os lugares do mundo. Tem gente para passar a perna, infelizmente, em todos os lugares do mundo. E Portugal não é diferente. Já vi isso acontecer com mais de 10 pessoas. Já perdi a conta da quantidade de gente que eu já vi sendo enganada ou sendo exposta a qualidades horríveis de trabalho por preços bizarros e a pessoa não tem escapatória porque ela não tem documento para poder trabalhar de forma legal. Então, a pessoa que tá dando emprego muitas vezes usa isso a favor próprio para maltratar a outra pessoa, para você ficar Então, são várias situações desgastantes que você vai ter que passar, sabe? Se você resolver trabalhar como Uber Eats, você tem essa experiência, já trabalhou assim no Brasil, sabe como é que é? Sol, bicicleta pra cima, bicicleta pra baixo, moto, não sei o que, entregar. Já fez isso antes na sua vida? Então, estejam preparados, tá, pessoal? Não é uma questão de preconceito, nem de nada disso, mas pensem
com carinho sobre isso. Às vezes não é melhor esperar um pouquinho para vir certinho, planejado, bonitinho, com sua documentação, e não precisar passar por algumas situações? É sempre importante isso, a gente ver o que é que as pessoas estão passando, como é que estão as coisas de verdade. Porque Instagram, stories, gente, isso tudo é bobagem, é enfeite, tá? Então vivam a realidade, procurem informações verdadeiras e não caiam nessa pilantragem de promessas e de vidas maravilhosas, porque estar fora do seu país, estar longe da sua família, longe dos seus amigos, pode ser mais difícil do que você imagina. Então, quanto mais preparado você tá, quanto mais planejado você tá, menor é o risco de acontecerem coisas indesejadas aí no meio desse caminho, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar, de curtir, de compartilhar e de ajudar essa empreendedora aqui, advogada. Um beijo pra vocês e até a próxima!